A gente já faz assim para poder o cara votar sem vez. É que a nossa bancada tem que votar unida, seu Zé. Gostaria de convidar o professor Fábio Aires para explanar acerca da importância do zoneamento ecológico e econômico ZE. Eu destaquei o item. O ZE que é uma ferramenta muito importante para poder se discutir a questão do ordenamento territorial, principalmente nesse momento que se discute a lei do Pantanal. Seja muito bem-vindo, professor. A palavra está com Vossa Excelência. Eu destaquei, falei, senhor deputado Renato Câmara, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de fazer a explanação sobre esta temática relacionada ao zoneamento ecológico e econômico para o estado de Mato Grosso do Sul. Quando nós falamos sobre o nosso território, em especial Mato Grosso do Sul, ele se apresenta em algumas singularidades. Podemos colocar a primeira como a sua localização geográfica e territorial privilegiada sobre uma distribuição dos recursos hídricos que forma a Bacia do Prata, dividindo na Bacia do Alto Paraguai e na Bacia do Rio Paraná, colocando Mato Grosso do Sul nesse eixo de integração ecológica e também, por sua vez, econômica em sua integração. Mato Grosso do Sul, ele vem na vanguarda na constituição destes instrumentos, entre eles o zoneamento ecológico e econômico, para a organização da gestão e ordenamento territorial para o território do estado de Mato Grosso do Sul. Em 1981, é instituída a 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. A Política Nacional de Meio Ambiente, ela traz como um dos instrumentos da sua implantação o zoneamento ambiental, entre outros instrumentos. E este zoneamento ambiental, ele é regulamentado em 2002. Foram 19 anos até a sua instituição, a sua regulamentação, mas nós tivemos um avanço, pois o zoneamento ecológico e econômico, ele traz a palavra econômica agregada ao zoneamento ambiental. Então, esta inserção, ela permite uma gestão e ordenamento territorial na sua leitura, na sua compreensão. O governo federal, ele apresenta que cabe aos estados, às regiões, elaborarem seus instrumentos, seus zoneamentos ecológicos e econômicos. O governo federal institui o consórcio ZE Brasil. Este consórcio, ele passa a ter a referência para entender quais são os instrumentos necessários. Qual o escopo mínimo necessário para que tenhamos este instrumento de ordenamento e gestão? Que é fundamentado em um estudo técnico para o zoneamento ecológico e econômico da Amazônia Legal, elaborado pela professora Berta Becker e pelo professor Cláudio Egger, e apresenta suas diretrizes. Em 2007, Mato Grosso do Sul, sensível a essas situações, começa a elaboração do seu zoneamento ecológico e econômico para Mato Grosso do Sul. Ele trabalha com 3 aproximações no sentido de escalas de análises de ordenamento territorial. A primeira aproximação seria aquela de âmbito do Estado, para entender todas as vocações, todas as relevâncias ambientais que existiam ali e fazer esta distribuição em zonas, arcos de expansão, eixos de integração e potenciais corredores de biodiversidade. Este conjunto de acessórios, de instrumentos que fazem parte do zoneamento ecológico e econômico, ele é aprovado em 2009 pela Lei 3839, instituída por esta Casa, onde ela aprova a primeira aproximação do zoneamento ecológico e econômico e institui o Plano de Gestão Territorial, o PGT. A partir dali, a segunda aproximação ela começa preenchendo algumas lacunas de detalhamento no âmbito socioeconômico, econômico
ambiental. E isso permitiu, de 2010 a 2014, um aprofundamento, uma aproximação maior na escala, que trouxe este detalhamento, onde nós começamos a ter um olhar mais específico para identificar aqueles pontos mais sensíveis nas condições ambientais, por sua vez, potencializar aquelas áreas para o desenvolvimento socioeconômico para o estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, servido com estes instrumentos, ele está na vanguarda porque ele é um dos primeiros estados do país onde institui, aprova como lei e continua o desenvolvimento dos seus trabalhos, direcionando recursos públicos e privados, permitindo uma leitura sobre o territorial mais justa e transparente para toda a sociedade. Quando nós olhamos para o desenvolvimento e para o detalhamento do local, a aproximação, ela chega na escala dos municípios. Para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, nós temos as diferentes particularidades. Então, o zoneamento ecológico econômico, na primeira aproximação, ele criou as 10 zonas. Nós temos 79 municípios. Nós temos que fazer esta leitura dentro destes municípios para compreender como isso se faz. No momento da construção desta terceira aproximação, nós começamos a identificar onde já existia, quais eram os municípios que já estavam trabalhando com essa escala municipal para o desenvolvimento do zoneamento ecológico econômico. Para o país, nós tínhamos o município de Resende, mas o município de Resende ele está ali entre Rio de Janeiro e São Paulo, os estados, e o instrumento ele era muito mais para trabalhar somente a condição das indústrias, para atrair, para ofertar o seu território. O município de Goiânia, ele já apresentava, mas ele trazia muitos vertentes para a questão geotécnica, para o desenvolvimento de riscos geológicos, geotécnicos, que estavam naquela configuração. Quando nós começamos a entender, e ele seria um instrumento de leitura do território, nós começamos a buscar lá do princípio. Então, o zoneamento ecológico econômico, ele verte do zoneamento ambiental, que também tem uma previsão dentro do nosso Estatuto da Cidade de 2001, que prevê um zoneamento ambiental para os municípios. Só que posso até assim me referir ao Estatuto da Cidade, ele é uma lei mais urbanística e, quando nós falamos da Política Nacional de Meio Ambiente, ela é uma lei mais ambiental. As duas leis se complementam na gestão do território. Então, hoje nós conseguimos olhar e verificar que elas não se sobrepõem, mas sim elas se somam. Esses instrumentos, eles se fazem necessários para olhar o território. Da mesma forma que um plano diretor acontece na cidade, a população, ele é o elemento fundamental para apontar qual que é a direção do município. O zoneamento ecológico econômico, ele é este instrumento que vai ser o plano diretor, e até o deputado Renato Câmara faz a menção, que o zoneamento ecológico econômico, ele é o plano diretor da área rural do município. E é assim que nós precisamos enxergar, é assim que nós precisamos entender, porque ninguém mais de que ocupa o morador, o usuário do território, compreender suas vocações. E quem está ali no local sabe das suas vocações. Se ele usar além daquela capacidade, vão ter esgotamentos de recursos naturais, você não vai conseguir desenvolver suas atividades econômicas. E isso, quem está ali no local, nada melhor do que compreender e estabelecer essa relação. Então, esta terceira aproximação, ao qual nós nos encontramos neste momento, para o estado de Mato Grosso do Sul, é o exercício que os municípios têm que fazer para os seus locais, para os seus internos, e observar que é o momento de apontar as direções e levar esses caminhos para que se encontram o desenvolvimento do seu território. E isso hoje se faz importante e se encontra, pois nós já temos este arranjo estadual que apresentou-se na primeira aproximação, colocando as leis, trazendo para nós as recomendações. Então é importante observar que o zoneamento ecológico econômico, ela não é uma lei coercitiva, mas ele é um instrumento de disciplinamento, de orientação. Então, quando nós olhamos, nós temos as recomendações. Então, eu tenho uma determinada área que eu tenho uma recomendação para determinada atividade econômica.
ou outra área que eu tenho outra recomendação para determinada atividade econômica. E eu tenho recomendações sobre manejo especial, então o empreendedor, o agente público vai conseguir compreender e verificar qual a melhor realização ou execução das suas atividades, seus empreendimentos e serviços sobre esses pontos de vista. A integração dos seus municípios, eles precisam conversar para que a gente possa entender as regiões. Nós já temos na configuração do zoneamento ecológico e econômico as zonas homogêneas que foram consolidadas. Mas eu trago como exemplo, nós temos uma particularidade na região da Serra da Bodoquena, que ela tem a sua particularidade pela sua condição geológica muito sensível, pelo atrativo turístico, pelo trade turístico que ali se desenvolve e demanda dessas condições naturais, como as atividades de pecuária e de agricultura que devam ser organizadas. Quando nós falamos de organizados, nós trabalhamos um conceito de território organizado. Nós precisamos organizar esses municípios, nós precisamos trabalhá-los como território organizado, onde o zoneamento ecológico e econômico é este instrumento que vai permitir essa integração. Atrair desenvolvimento econômico, social e ambiental, para que possamos não degradar aquele espaço, mas que possamos potencializar e levar para toda a sociedade as condições de uso e que eles possam ter a melhor relação, o melhor direcionamento que nós apontamos ao município. O cenário que se põe hoje para o estado de Mato Grosso do Sul, podemos olhar a questão da celulose, a borda leste de Mato Grosso do Sul, podemos olhar a rota bioceânica que se apresenta aqui, podemos entender a condição do Pantanal que se estabelece e podemos olhar para alguns municípios que se encontram ali. Hoje, nós temos o zoneamento ecológico e econômico em sua terceira aproximação já realizado em Campo Grande, instituído como lei municipal desde 2020. É o único município do país que instituiu o zoneamento ecológico e econômico na condição municipal em lei. Estamos trabalhando agora no desenvolvimento do zoneamento ecológico e econômico do município de Jaraguari, que é o nosso vizinho, e nós começamos a ter uma leitura que nos permitiu chamar a atenção. Até curiosamente, deputado, quando nós começamos a trabalhar com o município de Jaraguari, nós nos surpreendemos pela quantidade de nascentes. Então, nós fizemos um mapeamento para entender quantas nascentes que temos aqui no nosso município de Jaraguari. Aí nós chegamos no número de 1.200 nascentes. Ou nós estamos em uma região que é o berço das nascentes. E nós temos as atividades, nós precisamos das atividades, mas fazer essa relação de forma adequada. E isso, hoje nós temos algumas ações de correção de solo que vai proteger as nascentes, vai proteger as áreas de atividades econômicas, de agricultura e de pecuária, que os proprietários eles estão sensíveis a essa condição, eles entendem a importância para o desenvolvimento, para a leitura do seu território como um todo. Da mesma forma que olhamos para a área urbana, que nós queremos uma qualidade de vida, nós estamos buscando. Eu gosto de fazer uma menção sempre quando eu coloco. Todos nós queremos morar do lado da mata. Nós não queremos morar do lado do mato, que parece uma letra, traz toda uma mudança de sentido. O que nós queremos de Mato Grosso do Sul? Não vou chamar de Mata Grosso do Sul, mas nós tenhamos Mato Grosso do Sul com as condições que vão nos permitir o desenvolvimento econômico, social e para que a gente possa ser essa referência para esse desenvolvimento para todo o Estado. Deputado, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição e estamos sempre aqui. Quero agradecer ao professor Aires por explanar esse instrumento que vejo que é essencial para o ordenamento dos territórios municipais. É através do conhecimento, como o professor colocou, que era desconhecido, principalmente da classe política, dos gestores, as 1.200 nascentes em Jaraguari, e depois que se faz um estudo, o conhecimento do zoneamento ecológico e econômico, muda completamente o olhar da gestão em relação aos potenciais econômicos, turísticos, né, o que pode e o que não pode, qual os graus
de solos, enfim, é um leque que se abre e, num momento importante, eu que tive a primeira oportunidade, há 4 anos atrás, de ouvir a sua palestra, e isso mudou a forma de olhar em relação à importância do zoneamento ecológico e econômico. Às vezes as pessoas têm uma certa crítica, mesmo sem conhecer o que é exatamente. Então, por isso que foi importante a sua presença aqui, para falar um pouco desse tema que nós estamos discutindo na Comissão de Meio Ambiente, para poder ter o zoneamento ecológico e econômico como um dos itens do ICMS ecológico. O ICMS ecológico, que precisa também ser conhecido com mais profundidade. Hoje temos dificuldades de conhecer os números do ICMS ecológico, quais as ações que os municípios estão fazendo, e poder colocar como 5º item no zoneamento ecológico do ICMS ecológico é fundamental. A gestão dos recursos de destinos, dos recursos sólidos, deputada Lia, só foi resolvido quando se colocou como um item no ICMS ecológico. Os municípios se organizaram, criaram consórcios e deram um jeito. Então, o zoneamento ecológico e econômico, vejo e tenho militado na Comissão de Meio Ambiente, que se possa ser acrescentado como 5º item, né, necessário para que os municípios tenham acesso ao ICMS ecológico. Porque é uma lei que já existe, que proporciona benefícios e que precisa ser ampliado, ainda mais agora com a rota bioceânica, que nós temos que discutir esse grande plano diretor da zona rural, da área rural, para poder ter um ordenamento dos investimentos empresariais. Porque muita gente vindo para cá querendo saber onde que eu vou colocar posto de gasolina, empresas, distribuidora, etc., mas ainda com poucas informações sobre o nosso território. Então, esse é um passo importante, que é a sensibilização da importância do zoneamento ecológico e econômico. Estamos buscando fazer essa sensibilização junto com os colegas deputados, com a sociedade, para que se possa entender, ter a segurança de que é um instrumento que não vem para barrar nada, não vem para proibir investimentos, mas sim uma ferramenta que vem auxiliar a tomada de decisões dos gestores. Então, muito obrigado pela sua presença, e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Está encerrada.